Você já parou para pensar no valor real de um abraço quando o relógio da vida está dando as últimas badaladas? Já imaginou construir um império com as próprias mãos, erguer paredes de ouro e mármore para proteger sua família, apenas para descobrir no final da estrada que essas mesmas paredes se tornaram a sua prisão? E se o sangue do seu sangue olhasse para você não como um pai, mas como um número em uma conta bancária? O que você faria se descobrisse tarde demais que o dinheiro compra a cama mais macia do mundo, mas é incapaz de comprar 1 minuto sequer de sono tranquilo? A chuva cai pesada sobre o cemitério particular, uma daquelas tempestades que parecem lavar a alma do mundo, mas que não conseguem limpar a sujeira das intenções humanas. O cenário é de um luxo mórbido. Dezenas de guarda-chuvas pretos se abrem como asas de corvos sobre a grama perfeitamente cortada. No centro, um caixão de madeira nobre, polido até brilhar, desce lentamente à terra. Deveria ser um momento de dor dilacerante, de soluços contidos, de lenços encharcados por lágrimas verdadeiras. Mas olhe mais de perto. Aproxime-se dos rostos daqueles 3 jovens adultos na primeira fila: Roberto, Marcela e André. Eles não choram. Seus olhos estão secos, escondidos atrás de óculos escuros de grife que custam mais do que o salário anual de muitos trabalhadores. Eles não olham para o caixão com saudade, eles olham para os relógios. Há uma impaciência vibrando em seus corpos, uma tensão elétrica que não tem nada a ver com o luto, mas tudo a ver com a ganância. Eles estão ali cumprindo um protocolo, ansiosos para que a terra cubra logo o corpo do velho, para que possam finalmente colocar as mãos naquilo que julgam ser seu por direito divino. Mas a história real não começa aqui, no fim. Ela começa 3 meses antes, onde o silêncio doía mais do que qualquer grito. Corte para a mansão de Augusto. É uma noite de terça-feira, e a chuva que vemos agora no funeral já ensaiava seus primeiros pingos na vidraça da sala de jantar. A câmera desliza suavemente pelo ambiente, revelando a opulência fria do lugar. Lustres de cristal que pendem do teto como lágrimas congeladas, quadros de pintores renascentistas que valem milhões, tapetes persas onde os pés afundam. E lá, na cabeceira de uma mesa majestosa posta para 12 pessoas, está ele, Augusto, o rei solitário. Ele tem 85 anos, mas nesta noite parece carregar o peso de milênios. Sua pele é um mapa de batalhas vencidas no mundo dos negócios e perdidas no território do afeto. Ele usa um terno impecável, mesmo para jantar sozinho, um hábito de disciplina que nunca o abandonou. Diante dele, um prato de porcelana fina, com uma refeição que esfria intocada. O único som que preenche o vácuo daquela sala gigantesca é o tilintar metálico e solitário do garfo batendo contra a louça. Clink, clink. O som ecoa, bate nas paredes distantes e volta para ele, zombando de sua solidão. Ao lado do prato repousa um objeto que parece pulsar com vida própria. Um relógio de bolso antigo, de ouro maciço. O tic-tac é audível, rítmico, implacável. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo que passa não é apenas tempo, é um lembrete do que já se foi e não volta mais. Augusto para de comer. Ele pousa os talheres com mãos trêmulas e pega o relógio. Ele acaricia a tampa gasta pelo tempo com o polegar, um gesto de quem busca conforto em um objeto inanimado porque os seres vivos o abandonaram. Ele abre a tampa. Não vê as horas. Ele vê o reflexo de seu próprio rosto cansado no metal polido. O olhar de Augusto se desvia para o telefone fixo, posicionado estrategicamente na mesa lateral. É um aparelho moderno, cheio de luzes, mas que permanece escuro e silencioso como uma lápide. Ele encara o aparelho com uma esperança infantil, quase dolorosa de assistir. Talvez Roberto ligue para contar sobre a fusão da empresa. Talvez Marcela ligue para dizer que chegou bem de Paris. Talvez André apenas ligue para dizer "Oi, pai". Mas o telefone não toca. O silêncio da casa é tão denso que se pode ouvir o vento uivando lá fora, tentando entrar, tentando preencher o vazio. Augusto suspira, e é um som que parte o coração. Um suspiro que carrega a compreensão devastadora de sua realidade. Ele construiu um império para que seus filhos nunca passassem necessidade, mas ao fazer isso,
criou estranhos que nunca sentiram a necessidade dele. Ele lhes deu tudo o que o dinheiro podia comprar e, em troca, recebeu a ausência mais cara do mundo. Você consegue sentir esse frio? Não é o ar-condicionado da mansão. É o frio de uma alma que percebe que está cercada de abundância, mas morrendo de inanição emocional. Augusto fecha o relógio de bolso com um estalo seco. Clock. O som é definitivo. Naquele momento, algo muda nos olhos do velho magnata. Não é mais apenas tristeza, é uma resolução. Uma sombra passa pelo seu rosto, uma compreensão súbita de que o tempo não espera por ninguém e que a herança que ele preparou pode ser a maldição final ou a salvação de todos eles. Ele se levanta da mesa com dificuldade, apoiando-se na bengala de madeira de lei. A mansão parece grande demais para um homem só. Ele caminha pelos corredores ladeados por retratos de família, fotos antigas onde as crianças ainda sorriam, onde ainda havia luz nos olhos deles, antes que o brilho do ouro os cegasse. Augusto para diante de uma janela enorme. O reflexo dele se funde com a tempestade lá fora. Ele sabe que o fim está próximo. Ele sente nos ossos, no coração cansado que bate descompassado. E ele sabe que precisa agir. Eles, os filhos, acham que o jogo está ganho. Eles dormem tranquilos em suas coberturas e hotéis de luxo, sonhando com a partilha dos bens, calculando quanto vale cada metro quadrado desta casa, onde o pai agora caminha sozinho. Eles não fazem ideia de que naquela noite chuvosa e solitária, enquanto o mundo dorme, o velho Augusto está prestes a tomar uma decisão que fará o chão tremer sobre seus pés. Ele não vai apenas deixar um testamento, ele vai deixar uma lição. E o preço dessa lição será mais alto do que qualquer um deles pode imaginar. A câmera foca nos olhos marejados de Augusto, e por um instante ele parece olhar diretamente para você, através da tela, com uma pergunta muda. O que você faria no meu lugar? Deixaria que a ganância vencesse ou usaria seu último suspiro para tentar salvar a alma daqueles que ama, mesmo que para isso precise quebrar o coração deles? A injustiça daquela noite é palpável. Um homem que deu tudo, recebendo nada. Um pai que amou demais, esquecido em uma gaiola dourada. E enquanto a chuva bate com violência contra o vidro, como se a própria natureza chorasse por ele, sabemos que algo terrível e magnífico está prestes a ser escrito. A porta do grande salão de jantar se abre, mas não com o estrondo autoritário com que os filhos costumavam entrar quando precisavam de dinheiro. O som é suave, quase um pedido de licença à própria atmosfera pesada da casa. É o ranger tímido de quem entra para servir, não para tomar. Clara entra em cena. Observe bem essa mulher. Ela não usa as roupas de grife que Marcela ostenta nas revistas sociais, nem os ternos italianos sob medida que Roberto usa para intimidar seus subordinados. O uniforme de Clara é simples, um azul pálido, limpo, digno. Mas o que ela traz nas mãos vale mais do que qualquer ação na bolsa de valores que Augusto passou a vida acumulando. Ela traz uma bandeja, e sobre a bandeja não há caviar ou vinhos de safras extintas. Há apenas uma tigela de sopa fumegante e uma fatia de pão caseiro. O cheiro. Você consegue imaginar esse cheiro? Ele corta o ar viciado de móveis antigos e cera de polimento. É cheiro de alho refogado, de legumes frescos, de cuidado. É o cheiro de uma infância que Augusto quase esqueceu que teve. O vapor sobe em espirais preguiçosas, dançando na luz fraca do lustre de cristal, a única coisa quente naquele mausoléu de mármore. Seu Augusto. A voz dela é baixa, firme, mas carrega uma doçura que faz os ombros tensos do velho magnata relaxarem, mesmo que apenas 1 milímetro. O senhor precisa comer. A chuva lá fora esfriou a casa, e o estômago vazio só alimenta a tristeza. Ela não espera ordens. Ela se aproxima, puxa uma cadeira, não a da cabeceira oposta, a quilômetros de distância, mas a cadeira ao lado dele, a que deveria ser ocupada por um filho, uma neta, um amigo. Clara coloca a sopa na frente dele e faz algo que nenhum dos herdeiros fez nos últimos 10 anos.
Ela ajusta o guardanapo no colarinho dele, roçando a mão quente na pele enrugada e fria do pescoço de Augusto. Aquele toque. Você já sentiu o poder de um toque humano quando se está se sentindo invisível? É como um choque elétrico que reinicia o coração. Augusto estremece. Ele levanta os olhos, aqueles olhos cansados que já viram impérios subirem e descerem, e encontra o olhar de Clara. Não há piedade ali, há compaixão. Existe uma diferença abismal entre as duas. A piedade olha de cima para baixo. A compaixão olha nos olhos, de igual para igual. Eu não tenho fome, menina, murmura Augusto, a voz rouca pelo desuso. A fome vem com a primeira colherada, seu Augusto. Ela sorri, e o sorriso dela ilumina o canto escuro da sala mais do que os candelabros de ouro. Lembra o que o senhor me contou ontem, sobre o cimento? Os olhos de Augusto brilham. Uma faísca se acende nas cinzas. A memória. A memória é um refúgio perigoso, mas doce. Ele larga a bengala e apoia os cotovelos na mesa, esquecendo a etiqueta rígida que ele mesmo impôs por décadas. O cimento, ele começa, e de repente não estamos mais na mansão. Estamos há 50 anos no passado. Eu misturava a massa com as próprias mãos, Clara. Eu não tinha luvas. Minhas mãos sangravam, a cal queimava a pele. Mas eu era feliz. Eu olhava para aquele terreno baldio e não via mato. Eu via o futuro. Eu via o prédio subindo, andar por andar. Eu sabia o nome de cada pedreiro. Eu sabia a cor dos olhos da esposa do mestre de obras. Ele gesticula, as mãos tremendo não de fraqueza, mas de emoção. Ele está construindo o prédio novamente no ar, ali entre a sopa e o relógio de bolso. Eu cheguei em casa naquela noite, sujo de poeira, cheirando a suor e cal, e peguei o Roberto no colo. Ele era tão pequeno, cabia aqui, no meu antebraço. Augusto olha para o próprio braço, vazio. Eu disse a ele: filho, o papai está construindo um castelo para você, para que você nunca tenha que sangrar as mãos como eu. O silêncio retorna, brutal. A lembrança feliz colide violentamente com a realidade presente. Augusto construiu o castelo. O castelo está ali, ao redor deles. Mas o príncipe virou um estranho, e o rei está prisioneiro em sua própria torre. Eu preciso contar isso a ele, diz Augusto, num impulso súbito, desesperado. Eu preciso que ele lembre. Se ele lembrar de como eu chegava sujo e feliz, talvez ele entenda que o dinheiro não era o fim, era o meio, era tudo por amor. Ele agarra o telefone novamente. Seus dedos, grossos e calejados pelo tempo, discam um número que ele sabe de cor, o número de Roberto. O coração de Augusto bate no ritmo do tic-tac do relógio de bolso sobre a mesa. Tu. Clara observa. Ela sabe o que vai acontecer. Ela quer proteger o velho homem da decepção, mas sabe que ele precisa tentar. Ela apenas segura a respiração, entrelaçando os dedos sobre o avental, rezando silenciosamente para que, por um milagre, alguém atenda. Você ligou para a caixa postal de Roberto Sampaio. No momento estou fechando negócios globais. Deixe recado. A voz do filho é metálica, impessoal, cheia de uma arrogância que corta a alma de Augusto como uma navalha. Não é a voz do menino que ele segurou no colo. É a voz de um executivo que não tem tempo para o passado. Negócios globais, Augusto repete baixinho, desligando o telefone com uma lentidão dolorosa. Ele está ocupado comprando o mundo, Clara. E eu estou aqui, tentando dar a ele a única coisa que não tem preço. Augusto olha para Clara. Seus olhos estão úmidos. Você já se sentiu assim? Ele pergunta a ela, e por extensão a você que está assistindo. Como se estivesse gritando em um quarto à prova de som. Eu construí paredes grossas para protegê-los do mundo lá fora, Clara, mas acabei construindo muros que me isolaram do coração deles. Eu me tranquei do lado de fora da vida dos meus próprios filhos. Clara não oferece frases feitas. Ela não diz vai passar. Ela faz algo muito mais poderoso. Ela estende a mão e cobre a mão de Augusto que ainda repousa sobre o telefone morto. A mão dela é áspera de trabalho, quente, viva.
O Senhor construiu o que podia com as ferramentas que tinha na época, seu Augusto, diz ela, com a sabedoria de quem conhece a dor da vida sem ter bilhões na conta. Mas o amor não é feito de tijolos. O amor é feito de presença. E eu estou aqui. O Senhor não está falando sozinho. Eu estou ouvindo. O relógio de bolso na mesa parece bater mais alto. Tic-tac. Agora o som não é mais apenas uma contagem regressiva para a morte. É o som do tempo presente. Clara é a única que ouve o tempo de Augusto. Para os filhos, o tempo do pai é um obstáculo para a herança. Para Clara, o tempo do pai é um presente. Augusto olha para o relógio. O metal dourado reflete a luz da vela que Clara acendeu discretamente. Engraçado, Augusto murmura, passando o dedo sobre o vidro do mostrador. Eu passei a vida correndo contra este ponteiro, acumulando horas como se fossem moedas. E agora, a única pessoa que quer gastar seus minutos comigo é a única a quem eu não prometi nada em testamento. Ele olha profundamente para Clara e uma ideia, ainda nebulosa, começa a se formar no fundo de sua mente. Uma semente foi plantada, não de vingança, mas de justiça. O contraste entre a sopa quente feita por mãos humildes e o frio do telefone mudo dos filhos ricos criou uma fissura na alma de Augusto. E é por essa fissura que a luz e a verdade vai entrar. Ele pega a colher. Sua mão treme menos agora. Ele toma um gole da sopa. É simples, é perfeita. Está deliciosa, Clara, ele diz. E pela primeira vez em meses, o agradecimento é genuíno. Mas não se engane, a paz dessa cena é frágil. Enquanto Augusto sente o calor da sopa e da companhia humana, o telefone celular de Clara vibra no bolso do avental. Ela olha discretamente. É uma mensagem do escritório de advocacia dos filhos de Augusto. Uma notificação fria, burocrática, exigindo relatórios médicos. A tempestade lá fora aumenta, o vento uiva, batendo nas janelas como se avisasse que a calmaria é temporária. A crueldade está à espreita, e ela tem o rosto daquelas crianças que Augusto um dia amou. O que vem a seguir não será apenas triste, será revoltante. A semente da esperança foi plantada, sim, mas o inverno da ganância está prestes a cair sobre aquela casa com uma força devastadora. Augusto limpa a boca com o guardanapo de linho e olha para o escuro do corredor. Ele sabe, ele sente. A verdadeira face de seus filhos está prestes a se revelar, e quando isso acontecer, nem mesmo a sopa quente de Clara poderá protegê-lo do frio que virá. O calendário na parede marca a data com uma frieza burocrática, mas para o coração de um pai, aquele dia deveria brilhar como ouro. 85 anos. A mansão de Augusto amanheceu vestida para um baile que nunca aconteceria. A equipe de decoração, contratada automaticamente por um escritório terceirizado, enfeitou o salão principal com balões prateados e flores exóticas que exalavam um perfume adocicado e enjoativo. No centro daquela mesa quilométrica, onde caberiam gerações inteiras rindo e partilhando o pão, repousa um bolo magnífico. 3 andares de confeitaria francesa, coroado com o número 85 em açúcar fiado. É uma obra de arte. E é também a visão mais triste que você poderia imaginar. Augusto desceu as escadas devagar, apoiado em sua bengala de carvalho, vestindo seu melhor terno. Ele fez a barba, ele passou a colônia que usava quando sua falecida esposa ainda era viva. Ele se preparou para receber o amor que acreditava ter plantado. Mas o relógio de parede bate às 7 da noite, depois às 8. O silêncio na mansão é tão pesado que parece ter massa física, empurrando o ar para fora dos pulmões de Augusto. A única coisa que se move é a chama das velas, tremulando com a respiração cansada do ar-condicionado central. Você consegue ouvir o som desse silêncio? Aquele tipo de quietude que grita nos ouvidos, que dói mais do que qualquer ofensa verbal. É o som da irrelevância. Então, o telefone toca.
O som rasga o ambiente como um alarme de incêndio. Os olhos de Augusto se iluminam. Uma esperança infantil, quase ingênua, toma conta de seu rosto enrugado. Ele faz um sinal para que Clara atenda, as mãos trêmulas demais para segurar o aparelho sem denunciar sua fragilidade. Deve ser Roberto. Ele sussurra, a voz embargada. Ele sempre liga primeiro. Clara atende. Ela coloca no viva voz, a pedido de Augusto. Mas a voz que sai do aparelho não traz calor, traz gelo. Clara, é o Roberto. Escute, estou preso em Londres. O fuso horário me matou e a fusão com os asiáticos está um caos. Diga ao meu pai que... Bem, diga que mandei um abraço. E, por favor, não me liguem novamente hoje. Preciso focar aqui. O clique de encerramento da chamada ecoa pelo salão vazio como um tiro. Nenhum feliz aniversário. Nenhum como você está. Apenas a justificativa, a pressa, a prioridade clara, o dinheiro antes do pai. Augusto assente com a cabeça, devagar, tentando manter a dignidade enquanto seu mundo interno desmorona um pouco mais. Negócios, claro. O mundo não para, não é, Clara? Mas a crueldade não para por aí. Ela escala. Ela sobe degraus de indiferença que desafiam a nossa compreensão humana. Minutos depois, chega uma notificação de Marcela. Não uma ligação. Uma mensagem de áudio de 15 segundos, enviada entre um gole de champanhe e outro em algum bistrô de Paris. Ao fundo, ouve-se risadas e música alta. Mês que vem. Augusto olha para o bolo intacto. Ele sabe, e nós sabemos, que talvez ele não tenha um mês que vem. A frivolidade de Marcela é um tapa na cara da mortalidade do pai. Ela trata o tempo dele como se fosse infinito, ou pior, como se fosse descartável. E então, o golpe final. A campainha toca. O coração de Augusto dá um último salto. André, o caçula, o menino que ele ensinou a andar de bicicleta. André certamente viria. Ele sempre foi o mais sensível, não foi? Clara caminha até a porta pesada de madeira maciça. Quando ela abre, não há nenhum filho de braços abertos. Há apenas uma estafeta, um motoqueiro com capacete na mão e pressa no olhar, segurando uma caixa de madeira luxuosa. Entrega para o Sr. Augusto. Assine aqui. Clara pega a caixa. Ela sente o peso do objeto e o peso da vergonha alheia. Ela caminha até Augusto e coloca o presente sobre a mesa, ao lado do prato vazio. Augusto abre a caixa com dedos rígidos. Dentro repousa uma garrafa de vinho Chateau Margaux, safra 1990. Um vinho que custa mais do que o salário anual de muitos trabalhadores. Um presente de rei. Mas Augusto olha para a garrafa e uma lágrima solitária, pesada e dolorosa, escorre por sua face, perdendo-se nas rugas de sua história. Ele esqueceu, Augusto sussurra, a voz falhando. André esqueceu que eu não posso beber álcool há 10 anos por causa dos remédios do coração. Não é apenas um presente errado, é a prova cabal, materializada em vidro e uva, de que o filho não conhece o pai. André mandou o assistente comprar algo caro. Ele terceirizou o amor. Ele pagou para não ter que estar presente. A indignação deve estar crescendo no seu peito agora. Você deve estar se perguntando como é possível. Mas a câmera nos leva para longe dali, para revelar o que acontece nos bastidores dessa família quebrada. Cortamos para um escritório moderno, cercado de vidro e aço. Roberto, Marcela, em videochamada de Paris, e André estão conversando. Não sobre o aniversário, não sobre a saúde do pai. O velho não dura muito, diz Roberto, girando uma caneta de ouro entre os dedos, com a frieza de um legista. Já viram a nova cotação dos imóveis da Zona Sul? A mansão vale uma fortuna, mas precisamos que ele vá logo. O inventário vai ser uma guerra, e eu quero liquidez. Ele está lúcido demais para meu gosto, retruca Marcela, ajeitando o cabelo na tela do celular. Tentei convencer ele a vender a casa de campo semana passada, e ele começou com aquelas histórias de memórias de família. Que tédio. Precisamos declarar incapacidade senil se ele demorar a morrer. Calma, diz André, bebendo o mesmo vinho que enviou ao pai. O tempo está do nosso lado. Ele é um obstáculo burocrático que a natureza vai remover em breve. Só mantenham a Clara quieta. Deem um aumento para ela, se precisarem. Comprem o silêncio da enfermeira para que ela não nos incomode com dramas sentimentais. Eles riem.
Eles riem enquanto o pai janta sozinho. Eles calculam a herança como hienas rondando uma presa que ainda respira. Para eles, Augusto não é um pai, nem um ser humano. É um ativo imobilizado, um cofre que precisa ser arrombado pela morte. De volta à mansão, a cena é devastadora. A tempestade lá fora começa a ganhar força, o vento chicoteando as janelas como se a própria natureza estivesse furiosa com o que vê. Augusto empurra o prato. Ele não tem fome, ele tem náusea. A náusea profunda de quem percebe que alimentou cobras com o próprio sangue. Ele retira o relógio de bolso do colete. O metal parece mais frio hoje. O tic-tac não soa mais como um coração batendo. Soa como uma contagem regressiva para o fim de uma ilusão. O símbolo está mudando. O relógio não marca mais o tempo de vida. Ele marca o tempo de solidão. Cada segundo que passa é um segundo a menos que ele tem para ser amado, e um segundo a mais que eles esperam pelo dinheiro. Augusto olha para Clara, que está parada no canto da sala, com os olhos marejados de compaixão e raiva contida. Clara, ele diz, e sua voz mudou. Não é mais a voz do velho triste. Há algo endurecendo dentro dele, uma compreensão terrível. Apague as velas, não há nada para celebrar aqui. O bolo tem gosto de cinzas. Ele se levanta, com dificuldade, mas recusa a ajuda de Clara pela primeira vez. Ele precisa sentir o peso do próprio corpo. Eles acham que eu sou cego, Clara. Acham que o amor deles é medido pelo preço dos presentes que mandam seus secretários comprarem. Mas eles cometeram um erro fatal. Augusto caminha até a janela, olhando para a chuva que começa a cair torrencialmente, distorcendo as luzes do jardim. O reflexo dele no vidro é o de um homem fantasma. Eles esqueceram que fui eu quem construí esse império, e eu sei reconhecer um mau investimento quando vejo um. A ruptura aconteceu. A tristeza de Augusto está prestes a se transformar em algo muito mais perigoso para os planos dos filhos: a justiça. A tempestade lá fora é apenas um prenúncio do furacão que vai varrer a vida dessa família. O pai bondoso está morrendo nesta noite, não de doença, mas de desgosto. E o homem que vai nascer no lugar dele tem uma lição final para ensinar. Você sente esse aperto no peito? Essa vontade de entrar na tela e abraçar esse homem? Ou de gritar com esses filhos ingratos? Guarde essa energia, porque a noite ainda não acabou, e o fundo do poço para Augusto é mais fundo do que você imagina. O que os filhos farão a seguir não será apenas negligência, será um crime contra a alma, e você precisa ver para acreditar. A noite caiu sobre a mansão como uma mortalha de veludo negro, pesada e sufocante. Lá fora, o céu parecia ter se rasgado ao meio. A tempestade, que antes era apenas uma ameaça no horizonte, agora desabava com uma fúria bíblica. Raios cortavam a escuridão, iluminando por breves segundos os corredores intermináveis daquela casa, revelando estátuas de mármore e quadros de valor inestimável que pareciam olhar para Augusto com olhos vazios e acusadores. O vento uivava nas janelas blindadas, um lamento agudo, que parecia a voz de todos os fantasmas que ele acumulou ao longo de 85 anos. Mas o verdadeiro frio, aquele que faz os ossos tremerem e a alma encolher, não vinha da chuva, vinha de dentro. Augusto estava em seu quarto, deitado na cama king size que parecia um oceano de lençóis de seda egípcia, grande demais para um homem tão pequeno diante da eternidade. Seu peito arfava. Não era apenas a idade cobrando seu preço, era o coração. Aquele velho motor cansado, que bateu forte para assinar contratos, para fechar negócios, para construir arranha-céus, agora falhava, tropeçando em batidas irregulares, como um relógio cujas engrenagens estão gastas pelo desuso do afeto. Ele sentiu uma pontada aguda, uma garra de ferro apertando seu externo, e o ar lhe faltou. O pânico, cru e primitivo, tomou conta de seus olhos. «Clara!» Ele tentou gritar, mas saiu apenas um sussurro rouco, abafado pelo trovão que estremeceu a fundação da casa. Mas ele não precisava gritar. Clara, o anjo sem asas que velava seu sono na antessala, já estava ao seu lado antes mesmo que o eco do trovão se dissipasse. Ela não via o magnata, o dono de metade da cidade. Ela via um ser humano com medo. Com mãos ágeis e trêmulas de preocupação, ela checou seus sinais vitais, mediu sua pressão, ajustou o oxigênio. O olhar dela era um farol de calma no meio do naufrágio dele.
Está tudo bem, seu Augusto. Eu estou aqui. Eu não vou sair do seu lado, ela dizia, segurando a mão dele com firmeza. A mão dela era quente, calejada pelo trabalho, viva. A mão dele era fria, coberta de manchas senis e anéis de ouro que agora pesavam como algemas. Quando a crise aguda passou, deixando apenas um rastro de exaustão e fragilidade, Clara tomou uma decisão. A situação era grave. O médico da família havia deixado instruções claras. Em qualquer sinal de instabilidade, a família deveria ser avisada imediatamente. Não era apenas protocolo médico, era uma questão de dignidade. Ninguém deveria enfrentar o abismo da morte sem o conforto do seu próprio sangue. Eu vou ligar para o Roberto, seu Augusto, disse Clara, pegando o telefone sem fio. Eles precisam saber. Eles precisam vir. Augusto, ainda recuperando o fôlego, fez um gesto fraco com a mão. Ele queria impedir, queria dizer que era inútil, que não havia ninguém do outro lado da linha que se importasse. Mas uma parte dele, aquela parte infantil e esperançosa que nunca morre, aquela chama teimosa que acredita que o amor de um filho é incondicional, o fez hesitar. Ele assentiu, mas com uma condição silenciosa. Ele apontou para o botão do viva voz. Ele precisava ouvir. Ele precisava ter certeza. Você consegue sentir o peso desse momento? Imagine estar no lugar desse pai. Imagine ter dado a vida, o suor, a juventude para garantir o futuro de seus filhos. E agora, no momento de maior fragilidade, ter que testar se eles virão ou não. O telefone começou a chamar. O som do tu ecoava no quarto silencioso, ritmado com a chuva lá fora. Primeira chamada. Caixa postal. Segunda chamada. Caixa postal. Na terceira tentativa, a voz de Roberto atendeu. Não havia preocupação. Havia barulho de fundo, música alta, risadas, tilintar de copos. Uma festa. Enquanto o pai lutava para respirar, o filho brindava. O que é, Clara? A voz de Roberto soou arrastada, impaciente, carregada de álcool e arrogância. Você tem noção de que horas são? Eu estou no meio de um jantar importante. Clara engoliu em seco, olhando para Augusto. O velho homem tinha os olhos fixos no aparelho, as lágrimas começando a se formar, não de dor física, mas daquela dor que rasga a alma. Seu Roberto, desculpe incomodar, mas seu pai, o seu Augusto teve uma crise forte agora há pouco. O coração dele está muito fraco. O médico disse que, bem, acho que o senhor e seus irmãos deveriam vir. Pode ser a hora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um segundo, um único e precioso segundo, Augusto prendeu a respiração, esperando ouvir a preocupação, o medo de perder o pai, o som de chaves de carro sendo pegas, a frase, estou indo agora. Mas o que veio a seguir foi pior do que qualquer silêncio. Foi uma sentença de morte moral. Clara, pelo amor de Deus, Roberto bufou, e foi possível ouvir a voz de Marcela ao fundo, perguntando, quem é? Roberto respondeu para a irmã, longe do microfone, mas audível o suficiente. É a enfermeira histérica de novo, dizendo que o velho está morrendo, pela 10ª vez esse ano. Ele voltou ao telefone, a voz gélida, cortante como uma lâmina cirúrgica. Escuta aqui, Clara, você é paga, e muito bem paga para resolver isso. Se ele está com dor, dê um remédio. Se ele morrer, chame o médico para atestar o óbito e depois me ligue para eu acionar o jurídico. Não me faça atravessar a cidade debaixo dessa chuva por um alarme falso. Nós temos compromissos. Ele teve a vida inteira para cuidar da saúde. Agora arque com as consequências. Dê um calmante a ele e nos deixe em paz. O telefone foi desligado. O som de tu voltou a preencher o quarto, mas agora soava como marteladas em um caixão. Augusto não se moveu. Ele não gritou. Ele não teve outra crise. Pelo contrário, uma calma aterrorizante tomou conta dele. Era a calma de quem acaba de morrer, mas continua respirando. A esperança, que é a última que morre, tinha acabado de ser assassinada naquela ligação. Ele olhou para o teto, onde o lustre de cristal de $100.000 pendia, inútil. Ele olhou para os móveis de madeira de lei, para as cortinas de veludo. Tudo aquilo era cinza. Tudo aquilo era poeira. Clara estava chorando. Ela, a enfermeira, a
funcionária chorava a dor que os filhos deveriam sentir. Ela desligou o telefone com raiva, as mãos tremendo de indignação. Eles não merecem o Senhor, ela sussurrou, a voz embargada. Eles não merecem nem a poeira dos seus sapatos. Augusto virou o rosto lentamente para ela. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto enrugado eram silenciosas. Não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de limpeza. Ele estava lavando a alma da ilusão. Ele estava aceitando a verdade brutal. Ele era um órfão de filhos vivos. Ele era o homem mais rico do cemitério, mas o mais pobre da terra. Com um esforço sobre-humano, ele esticou a mão até a mesa de cabeceira. Seus dedos, magros e trêmulos, encontraram o metal frio do relógio de bolso. Aquele relógio que seu próprio pai lhe dera. Aquele relógio que marcou cada minuto que ele passou longe de casa, trabalhando para dar luxo a Roberto, Marcela e André. Ele olhou para o mostrador. Os ponteiros seguiam seu curso implacável. Tic-tac, tic-tac. O tempo não parava para a dor. O tempo não se importava com a ingratidão. Mas Augusto se importava. Ele segurou o relógio com força, sentindo a engrenagem pulsar contra a palma da mão. E então, com uma firmeza que não condizia com seu estado físico, ele fechou a tampa do relógio. O estalo do metal se fechando soou como um tiro no silêncio do quarto. Clac! Foi o fim de uma era. Ao fechar aquele relógio, Augusto não estava apenas guardando o tempo. Ele estava encerrando o tempo da misericórdia. Ele estava trancando seu coração de pai e abrindo sua mente de juiz. Aquele homem frágil que implorava por afeto havia morrido na ligação telefônica. Quem estava deitado naquela cama agora era o Augusto que construiu um império, o Augusto que sabia negociar, e ele estava prestes a fazer a negociação final. A chuva lá fora aumentou, batendo com violência contra o vidro, como se o mundo estivesse aplaudindo a decisão dele. Clara, a voz dele saiu diferente agora. Não era mais o sussurro rouco de um moribundo. Era firme. Era aço coberto de veludo. Pegue o telefone. Clara o olhou, confusa, pensando que ele queria ligar para os filhos novamente, para implorar. Não para eles, disse Augusto, lendo o pensamento dela. Seus olhos secaram. Um brilho de determinação, quase assustador, iluminou suas pupilas. Ligue para o Dr. Sampaio, meu advogado. Mas, seu Augusto, são 3 da manhã. Clara tentou argumentar. Eu não me importo se o mundo está acabando lá fora, Clara. Ligue para ele. Diga que ele precisa vir aqui agora. Diga que eu vou reescrever meu testamento. Diga a ele que o velho Augusto decidiu finalmente fazer um investimento que vale a pena. Ele se ajeitou na cama, ignorando a dor no peito. A dor agora era combustível. Eles disseram para eu arcar com as consequências, não disseram? Augusto murmurou, olhando para a janela escura, onde seu reflexo o encarava de volta. Pois bem, eles também vão arcar com as delas. O cenário era desolador e, ao mesmo tempo, grandioso. Um rei em seu leito de morte, traído pelo próprio sangue, prestes a desembainhar a espada da justiça. A tempestade rugia, mas dentro daquele quarto, o silêncio da decisão era absoluto. Não havia mais volta. O testamento seria mudado. E a lição que estava prestes a ser escrita não seria esquecida por gerações. Você consegue imaginar a dor de um pai ao ter que deserdar o próprio sangue para ensinar o que é o amor? Você consegue sentir a revolta de ver filhos trocarem a despedida do pai por uma noite de festa? A injustiça é um veneno amargo, mas a resposta de Augusto está prestes a ser o antídoto que todos nós esperamos ver. A tempestade lá fora parecia ter pressa, mas dentro do quarto de Augusto, o tempo havia assumido uma textura diferente. Era denso, sagrado, quase palpável. Quando a porta da frente se abriu lá embaixo, o som ecoou pela mansão vazia como o prenúncio de uma sentença. Passos pesados subiram a escadaria de mármore. Não eram os passos leves e desinteressados dos filhos. Eram passos de lealdade. O Dr. Sampaio entrou no quarto, sacudindo a água de seu sobretudo preto. Ele era um homem da mesma geração de Augusto, com cabelos brancos e olhos que já tinham visto todos os tipos de miséria humana escondida sob contratos milionários.
Ele olhou para o amigo na cama, depois para Clara, que permanecia no canto, com os olhos vermelhos, segurando um terço antigo entre os dedos. Não houve necessidade de longos cumprimentos. O olhar entre Augusto e Sampaio disse tudo. Era o olhar de dois homens que sabiam que o jogo havia acabado e que restava apenas arrumar as peças no tabuleiro antes de apagar a luz. "Você tem certeza disso, Augusto?" perguntou o advogado, tirando uma pasta de couro de sua maleta. A voz dele era grave, respeitosa. "O que você vai me pedir para escrever aqui não terá volta. Vai causar uma guerra." Augusto sorriu. Não foi um sorriso de alegria, mas de um alívio imenso, como quem finalmente solta uma mala pesada que carregou por 80 anos. "A guerra já existe, Sampaio", sussurrou Augusto, a voz fraca, mas límpida. "Eu só estou parando de financiar o exército inimigo. Escreva." O som da caneta tinteiro arranhando o papel de linho foi o único ruído no quarto pelos 30 minutos seguintes. Ris, ris, ris. Cada palavra ditada por Augusto não era apenas uma cláusula jurídica, era uma confissão. Ele não estava ditando com ódio. A raiva que sentira ao telefone havia se dissipado, dando lugar a uma clareza espiritual assustadora. Ele estava sereno. Você já sentiu essa paz? Aquele momento em que você para de lutar pelo amor de quem não te ama e decide valorizar quem está ao seu lado. É uma liberdade que o dinheiro não compra. Augusto olhava para o teto, mas o que ele via era o filme de sua vida. Ele via os aniversários que perdeu para fechar fusões. Via as apresentações de escola que ignorou para atender investidores. Ele via o grande erro de sua existência. Ter acreditado que o amor era uma consequência do patrimônio e não da presença. "E para Clara", ditou Augusto, fazendo a enfermeira levantar a cabeça num sobressalto. "Eu deixo não apenas bens, mas a minha gratidão eterna. Porque quando o meu sangue me abandonou, foi o sangue de uma estranha que aqueceu minhas mãos." Clara deu um passo à frente, as mãos trêmulas. "Seu Augusto, por favor, eu não quero nada. O senhor sabe que eu não fiz por dinheiro. Não faça isso, eles vão me destruir." Augusto virou a cabeça no travesseiro. Seus olhos, antes acinzentados pela catarata e pelo cansaço, pareciam ter recuperado o azul vibrante da juventude. "Eles não podem destruir o que é verdadeiro, minha filha. Aceite. Não é um pagamento. É uma correção do universo. É a lei da semeadura. Eu plantei dinheiro a vida toda e colhi solidão. Você plantou cuidado e vai colher a liberdade. Deixe-me fazer uma coisa certa antes de ir. Apenas uma." O advogado terminou de escrever. Augusto, com a mão guiada por Clara, assinou o documento. O traço saiu trêmulo, mas legível. Assim que a caneta se afastou do papel, o ar no quarto mudou. A tempestade lá fora cessou abruptamente, como se a natureza tivesse entendido o recado. O silêncio que se instalou não era vazio, era preenchido por uma presença divina. Augusto recostou-se. Ele estava exausto, mas sua alma estava leve. Ele olhou para o relógio de bolso sobre a mesa de cabeceira. O metal dourado brilhava sobre a luz fraca do abajur. "Clara", chamou ele num fio de voz. Ela se aproximou, segurando a mão dele com as duas mãos dela. A pele dele estava fria, mas o aperto ainda tinha vida. "Você me fez sentir humano quando o mundo me via apenas como um cofre." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do magnata. "O dinheiro compra a cama, Clara, mas só o amor compra o sono. E eu estou com sono agora." "Durma, seu Augusto", chorou Clara, beijando a mão enrugada daquele homem que, para ela, não era um bilionário, mas apenas um avô que precisava de carinho. "Pode descansar. Eu estou aqui. Ninguém vai machucar o senhor. Eu estou aqui." Augusto fechou os olhos. A respiração, que era trabalhosa, foi se tornando suave, espaçada. Ele não via mais o quarto luxuoso, ele não via mais as paredes frias que construiu. Ele via uma luz quente, simples, acolhedora. Talvez fosse a lembrança de sua mãe. Talvez fosse o próprio Deus vindo buscá-lo, não como o CEO de um império, mas como uma criança cansada.
O peito dele subiu uma última vez e desceu devagar, soltando todo o ar, soltando toda a mágoa, soltando toda a espera. O silêncio absoluto reinou. Na mesa de cabeceira, o relógio de bolso, que tic-taqueava fielmente há décadas, deu um estalo quase imperceptível. O ponteiro dos segundos parou exatos 3 segundos após o último suspiro de Augusto. O tempo da matéria havia encerrado. O tempo da eternidade havia começado. Clara não gritou. Ela apenas encostou a testa na mão inerte de Augusto e rezou. O Dr. Sampaio, o homem de ferro das leis, tirou os óculos e enxugou os olhos, guardando o Novo Testamento na pasta como se guardasse uma arma nuclear pronta para ser detonada. Corte temporal. 3 dias depois, o cenário mudou drasticamente. Saímos do quarto intimista e quente de afeto para a frieza ostensiva de um cemitério de elite. O céu estava nublado, um cinza metálico que combinava perfeitamente com os carros que estacionavam. Uma frota de limusines pretas parou em frente à capela. As portas se abriram e deles desceram os enlutados. Roberto, o filho mais velho, ajustava a gravata de seda italiana, visivelmente irritado com o vento que desarrumava seu cabelo implantado. Marcela desceu logo depois, escondida atrás de óculos escuros gigantescos de uma marca francesa, digitando furiosamente no celular, provavelmente cancelando algum evento social. André, o caçula, parecia de ressaca, mascando um chiclete de forma discreta, mas desrespeitosa. Não havia tristeza na postura deles. Havia impaciência. Havia a arrogância de quem já gastava a herança antes mesmo de recebê-la. "Quanto tempo isso vai demorar?" sussurrou Marcela para Roberto, enquanto caminhavam em direção ao caixão fechado. "Tem um voo às 8 da noite." "Relaxa", respondeu Roberto, olhando para o relógio de pulso que custava mais do que a casa de um trabalhador comum. O velho Sampaio disse que a leitura é logo depois do enterro. Vamos despachar o corpo, assinar os papéis e vender aquela mansão velha. Já tem um comprador para o terreno. Eles se aproximaram do caixão como se estivessem inspecionando uma mercadoria avariada. Nenhuma lágrima, nenhum toque de carinho na madeira. Apenas o protocolo social de parecerem tristes para as câmeras de alguns jornalistas que estavam ao longe. No canto oposto, isolada, estava Clara. Ela vestia um vestido preto simples, sem marca, sem joias, mas era a única que carregava a dignidade real naquele lugar. Ela olhava para os filhos de Augusto e sentia uma pena profunda. Eles achavam que eram os donos do mundo, mas não percebiam que eram mendigos espirituais. Eles estavam ali pelo ouro, ela estava ali pela saudade. O padre falava palavras bonitas sobre a vida eterna, mas os ouvidos de Roberto, Marcela e André estavam surdos. Eles só conseguiam ouvir o som imaginário de caixas registradoras. Eles trocavam olhares cúmplices, calculando a divisão dos bens, imaginando iates, coberturas e viagens. A ganância brilhava mais forte que o sol que tentava furar as nuvens. Mal sabiam eles que na pasta de couro do Dr. Sampaio, que observava tudo a alguns metros de distância com uma expressão indecifrável, repousava a lição final de Augusto. Uma lição que não seria ensinada com palavras de amor, mas com o choque da realidade. O caixão começou a descer à terra. Clara soluçou, um som cru e verdadeiro que fez alguns presentes olharem desconfortáveis. Os filhos apenas olharam para a cova com a frieza de quem descarta um envelope vazio. "Acabou", murmurou André, jogando uma flor sobre o caixão com desdém. "Finalmente." "Vamos para a biblioteca", ordenou Roberto, virando as costas para o túmulo do pai antes mesmo que a terra cobrisse a madeira. "O advogado está esperando." A cena era de revirar o estômago. A pressa deles em pular sobre os despojos do pai era a prova final de que Augusto tinha feito a escolha certa. Eles caminhavam em direção aos carros, confiantes, poderosos, intocáveis. Eles caminhavam em direção ao abismo, sorrindo. Você consegue sentir a tensão no ar. É impossível não se revoltar vendo a frieza com que tratam a despedida de quem lhes deu a vida. Eles acham que venceram. Eles acham que o silêncio do pai é consentimento. Mas o silêncio de Augusto não é ausência. É estratégia.
O que vai acontecer naquela biblioteca em poucos minutos vai fazer o sangue deles gelar e a sua alma vibrar. A justiça, meus amigos, tarda, mas quando chega a cavalo, o chão treme. A pesada porta de carvalho da biblioteca da mansão se fechou com um estrondo abafado, isolando o mundo exterior. Lá fora, a tempestade havia engrossado. O céu chorava a morte de um homem que poucos conheciam de verdade, lançando trovões que faziam as vidraças tremerem levemente, como se a própria natureza exigisse silêncio para o que estava prestes a acontecer. Dentro daquele santuário de livros e memórias, o ar era denso, quase irrespirável. O cheiro de couro envelhecido, cera de madeira e tabaco antigo misturava-se agora com o perfume enjoativo e caro de Marcela e a loção pós-barba agressiva de Roberto. Eles se acomodaram nas poltronas de couro capitonê como reis assumindo seus tronos por direito divino. Roberto cruzou as pernas, exibindo a sola vermelha de seus sapatos importados, e tamborilou os dedos no braço da cadeira. Vamos acabar logo com esse teatro, Sampaio, disse ele, sem nem tentar disfarçar o desprezo na voz. Sabemos que o velho era excêntrico, mas a lei é clara. Eu fico com as empresas. A Marcela quer os imóveis de Paris. E o André, bem, o André só quer dinheiro líquido para torrar. É simples. André, servindo-se de uma dose generosa do conhaque mais raro de Augusto, uma garrafa que o pai guardava para uma ocasião especial que nunca chegou, riu com escárnio, jogando-se no sofá de veludo. Só assinem os papéis. Tenho pressa. A vida continua, não é? No canto mais afastado da sala, sentada em uma cadeira de madeira rígida, estava Clara. Ela mantinha as mãos unidas no colo, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Ela não queria estar ali. Sentia-se uma intrusa no banquete dos lobos. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, percorriam as estantes repletas de livros que Augusto tanto amava e que seus filhos provavelmente nunca haviam aberto. Para ela, aquela sala ainda vibrava com a presença dele. Para eles, era apenas metragem quadrada a ser liquidada. O Dr. Sampaio, um homem de cabelos brancos e postura inabalável, observava a cena por cima dos óculos de meia-lua. Ele conhecia Augusto há 40 anos. Ele vira aquele império ser construído tijolo por tijolo. E, mais dolorosamente, ele vira a solidão corroer o coração do amigo, enquanto a conta bancária crescia. Com uma calma que beirava a crueldade calculada, ele organizou os papéis sobre a mesa maciça de mogno. À pressa, começou o advogado, com uma voz grave que preencheu a sala. É inimiga da compreensão. O Sr. Augusto deixou instruções muito específicas e, como executor de sua última vontade, irei cumpri-las à risca. Ele pegou um envelope grosso, selado com cera vermelha. O brasão da família estava impresso ali, intacto. O som do papel sendo rasgado ecoou na sala silenciosa como um tiro de canhão. Os olhos dos 3 filhos brilharam. Era o brilho da cobiça pura, uma fome insaciável que nada tinha a ver com necessidade, mas com poder. Você consegue visualizar esse momento? Aquela fração de segundo onde a certeza absoluta se encontra com o abismo? Eles estavam tão certos da vitória que nem perceberam que o chão sob seus pés era feito de vidro e que Augusto estava prestes a quebrá-lo. Eu, Augusto Sampaio, estando em pleno uso das minhas faculdades mentais, começou o advogado, lendo o preâmbulo jurídico. Os filhos reviraram os olhos. Burocracia. Decido dispor dos meus bens materiais, acumulados ao longo de uma vida de trabalho árduo e sacrifícios pessoais, da seguinte forma. O advogado fez uma pausa longa, teatral, necessária. O trovão lá fora explodiu no mesmo instante, iluminando a sala com um clarão branco que deixou os rostos dos filhos pálidos por um segundo. Aos meus filhos, Roberto, Marcela e André, eles se inclinaram para frente, como cães esperando o osso. Deixo a quantia exata, indivisível e intransferível de 1 centavo de real para cada um. O silêncio que se seguiu não foi de paz, foi o silêncio do vácuo, da descompressão súbita. Foi o som de 3 corações parando de bater por um instante e o cérebro tentando processar uma informação que não fazia sentido matemático. O quê? A voz de Marcela saiu aguda, estridente, quebrando a atmosfera solene. Você disse 1 centavo? Roberto levantou-se num salto, o rosto vermelho de fúria, as veias do pescoço saltadas. Isso é uma piada? O velho estava senil. Cadê o resto? Onde estão as ações? As escrituras? Isso é ilegal. Eu vou contestar essa insanidade.
Ele não podia fazer isso conosco. Nós somos sangue do sangue dele. O doutor Sampaio não se moveu. Ele apenas levantou a mão, pedindo silêncio, e continuou a leitura. Sua voz agora tinha um tom de aço. Junto a esta herança, deixo uma carta explicativa, escrita de próprio punho, que deve ser lida neste momento para que não restem dúvidas sobre a minha sanidade. O advogado pegou uma folha de papel amarelada. A letra de Augusto era tremida, frágil, escrita em seus últimos dias de dor, mas as palavras eram firmes como rocha. Meus filhos, leu Sampaio, e era como se o próprio Augusto estivesse na sala, sussurrando nos ouvidos deles. Vocês sempre me cobraram tudo. Cobraram carros, viagens, posições na empresa. Mas a contabilidade da vida não se faz com números, se faz com presença. Durante anos, tentei comprar o amor de vocês, e o resultado foi que criei estranhos que amam a minha carteira, mas desconhecem o meu coração. A câmera, se estivesse ali, focaria no rosto de André. O copo de conhaque tremia em sua mão. A arrogância começava a dar lugar ao medo. A lei da semeadura é implacável. Vocês plantaram ausência. Vocês plantaram desprezo. No meu aniversário de 85 anos, recebi de vocês desculpas esfarrapadas e presentes comprados por secretárias. Na noite em que senti a morte chegar, liguei para vocês, não para pedir dinheiro, mas para ouvir uma voz. E fui tratado como um estorvo. Portanto, deixo-lhes 1 centavo. Não como punição, mas como um espelho. É o valor exato que vocês atribuíram ao meu tempo. Que este centavo sirva para lembrá-los de que a ganância empobrece a alma. A sala estava em choque. Roberto estava ofegante, parecia um animal enjaulado. Marcela chorava, não de tristeza, mas de raiva, de humilhação. Eles tinham sido deserdados moralmente antes mesmo de o serem financeiramente. A verdade, nua e crua, tinha sido jogada na mesa e era mais dolorosa do que qualquer tapa. Mas a leitura não tinha acabado. Quanto ao restante do meu patrimônio, continuou Sampaio, virando a página. Os filhos pararam de gritar. Ainda havia esperança. Talvez o velho tivesse deixado para uma instituição, para o governo. Qualquer coisa era melhor do que o nada. Minhas empresas, meus imóveis, meus investimentos e todos os bens móveis, eu os deixo para a única pessoa que esteve ao meu lado quando eu não tinha nada a oferecer além da minha companhia e das minhas histórias repetidas. O advogado virou-se lentamente para o canto da sala. Os olhos de todos seguiram o seu olhar. Clara estava paralisada, com as mãos na boca, os olhos arregalados de pavor e incredulidade. Para Clara, minha enfermeira, minha amiga, minha filha de alma, deixo tudo. O quê? O grito de Roberto foi primal. Ele avançou em direção a Clara, o dedo em riste. Essa empregadinha, ela manipulou ele, ela fez a cabeça dele, isso é fraude, você vai pra cadeia, sua oportunista. Dr. Sampaio bateu a mão na mesa com uma violência que fez todos recuarem. Sente-se, Roberto, trovejou o advogado, ou chamarei a segurança para removê-lo da propriedade que agora pertence a esta senhora. O testamento foi feito com 3 psiquiatras atestando a sanidade do seu pai, filmado e registrado. Não há brecha, não há erro. Aceitem a derrota que vocês mesmos construíram. Clara chorava copiosamente. Não era choro de alegria pela fortuna, era o choro de quem entende o peso do gesto. Eu não quero, eu não preciso disso, ela soluçou. Eu só queria que ele estivesse aqui. Ele sabia disso, Clara, disse Sampaio, suavizando a voz. Ele estendeu a mão e pegou um pequeno objeto de veludo sobre a mesa. Era o relógio de bolso, aquele mesmo relógio que Augusto olhava obsessivamente. O metal estava gasto pelo toque dos dedos do velho homem. O vidro tinha um pequeno trinco. Não parecia valioso para os olhos destreinados dos filhos, que só viam ouro e diamantes. Mas aquele era o coração da história. O advogado caminhou até Clara. Os filhos, derrotados, encostados na parede como fantasmas de um passado egoísta, assistiam à cena. Ele pediu para te entregar isso pessoalmente.
Ele disse que durante toda a vida correu contra o tempo para acumular riquezas, mas que nos últimos meses foi você quem fez o tempo dele valer a pena. Sampaio colocou o relógio nas mãos trêmulas de Clara. O metal estava frio, mas aqueceu instantaneamente ao toque dela. O tempo parou para mim, Clara, recitou o advogado, lembrando as palavras finais de Augusto. Mas agora ele é todo seu. Use-o para espalhar o amor que meus filhos recusaram. O dinheiro é apenas ferramenta. O relógio é a responsabilidade. Clara apertou o relógio contra o peito, fechando os olhos. Ela podia sentir, de alguma forma inexplicável, o tic-tac fantasma do coração de Augusto batendo ali dentro. Naquele momento, a transformação do símbolo estava completa. O relógio não marcava mais as horas perdidas de um homem solitário. Ele marcava o início de uma nova era de compaixão. Roberto, Marcela e André estavam destruídos, não apenas financeiramente. Eles tinham seus próprios dinheiros, mas a humilhação pública, a rejeição final do pai e a perda do império eram golpes mortais em seus egos inflados. Eles olhavam para Clara, aquela mulher simples em seu vestido preto barato, e pela primeira vez viam alguém maior do que eles. Eles eram pequenos, minúsculos, diante da grandeza daquele ato. Você já sentiu esse tipo de justiça? Aquela que não precisa de guitos, apenas da verdade revelada no momento certo? É uma sensação que lava a alma, não é? Ver quem plantou espinhos ser obrigado a caminhar sobre eles, enquanto quem plantou flores recebe um jardim inteiro. A tempestade lá fora começou a amainar. A chuva forte deu lugar a uma garoa fina. Dentro da biblioteca, a hierarquia do mundo havia sido invertida. Os últimos foram exaltados e os primeiros humilhados. Clara segurava o relógio como se fosse o Santo Graal, e os filhos seguravam suas moedas de 1 centavo, o peso daquele metal insignificante parecendo toneladas em suas mãos sujas. O advogado fechou a pasta de couro. O som do fecho metálico foi o ponto final daquela vida e o parágrafo inicial de outra. A leitura está encerrada, declarou ele. A senhora Clara tem decisões a tomar sobre a propriedade. Sugiro que os senhores se retirem. Agora, vocês são visitas. Roberto abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o irmão, para a irmã, e viu neles o reflexo de sua própria miséria. Sem dizer uma palavra, eles se viraram e caminharam em direção à porta. A saída deles não teve a pompa da chegada. Saíram de cabeça baixa, carregando a herança que mereciam, o vazio. Clara permaneceu sentada, o relógio em suas mãos, o legado de um império em seus ombros e a memória de um amigo em seu coração. Ela não era mais apenas a enfermeira. Ela era a guardiã do tempo. E o que ela faria a seguir mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de muitos outros que, como Augusto, esperavam por um gesto de amor no fim da linha. A justiça divina não falha. Ela apenas espera o momento em que a lição será inesquecível. E naquela biblioteca, sob o olhar atento dos livros e a proteção do advogado leal, o amor venceu a ganância por nocaute. O som da porta principal se fechando atrás dos 3 irmãos ecoou pela mansão como o selo de uma tumba antiga. O barulho foi seco, definitivo, cortando o ar viciado daquela biblioteca. Com a saída deles, algo extraordinário aconteceu. O ambiente, antes carregado de tensão elétrica e ganância sufocante, pareceu expirar. O peso saiu das paredes. O cheiro de madeira velha e verniz parecia agora menos opressivo, como se a própria casa, testemunha de tantos anos de solidão de Augusto, finalmente pudesse relaxar os ombros. Clara ainda estava sentada na poltrona de couro, o relógio de bolso apertado entre as mãos, agora aquecido pelo seu próprio sangue, pulsando em sincronia com seu coração acelerado. Ela olhou para o Dr. Sampaio. O advogado, um homem que passara a vida lidando com a feiura dos divórcios e das disputas de herança, tinha nos olhos um brilho úmido, algo que ele não mostrava há décadas. Ele não precisou dizer nada. O silêncio entre os dois não era vazio, era preenchido por uma reverência sagrada ao que acabara de acontecer. A justiça, muitas vezes tardia, muitas vezes torta, ali havia se manifestado com a precisão de um bisturi divino.
Eu não sei ser rica, Dr. Sampaio, sussurrou Clara, a voz embargada, quebrando o silêncio. Eu só sei cuidar. Eu não sei gerir impérios. O advogado sorriu, e foi um sorriso paternal, desprovido da formalidade jurídica. Augusto não deixou o império para você gerir como um banqueiro, Clara. Ele deixou para você transformar como uma jardineira. O dinheiro é apenas adubo. O que vai nascer dele depende da semente que você plantar. E ele sabia, melhor do que ninguém, que suas sementes são de cura. Você consegue imaginar o peso saindo das costas de alguém e se transformando em asas? Foi exatamente isso que aconteceu nos meses seguintes. A narrativa visual muda drasticamente aqui. Saímos dos tons de cinza, azuaço e sombras profundas que marcavam a vida solitária de Augusto. O tempo avança, e a tela é invadida por luz. Luz dourada, luz de manhã de domingo, luz que entra por janelas que antes viviam cobertas por cortinas pesadas de veludo. A mansão, aquele mausoléu de mármore frio onde Augusto morreu de sede emocional, cercado por um oceano de dinheiro, não foi vendida. Clara não se livrou dela. Ela fez algo muito mais poderoso. Ela a ressignificou. Onde antes havia o silêncio sepulcral dos jantares solitários, agora ouvia-se música. Não música clássica austera, mas canções antigas, daquelas que despertam memórias adormecidas. O som de piano misturava-se a risadas. A placa na entrada, antes intimidante com seus portões de ferro e câmeras de segurança, agora ostentava letras acolhedoras em madeira talhada. Lar Augusto, casa de repouso e dignidade. A câmera nos guia pelos corredores. Onde antes víamos os quadros caros que os filhos cobiçavam, agora vemos fotos de idosos sorrindo, pintando, dançando. O quarto de Augusto, o local de sua morte e de sua maior dor, foi transformado em uma sala de convivência. As janelas estão escancaradas. O vento entra, balançando cortinas brancas e leves. O cheiro de remédio e doença foi substituído pelo aroma de bolo de fubá e café fresco. O cheiro de casa de avó. O cheiro de vida. E lá está Clara. Ela não mudou. O dinheiro não a endureceu. Não a vestiu com sedas arrogantes nem colocou diamantes frios em seu pescoço. Ela continua usando roupas simples, confortáveis, com o cabelo preso de forma prática. Ela caminha pelo jardim, aquele mesmo jardim que Augusto olhava com melancolia, agora repleto de flores coloridas e bancos de madeira onde senhores e senhoras tomam sol. Ela para ao lado de um senhor em uma cadeira de rodas. Ajeita sua manta com aquele carinho instintivo que nenhuma faculdade ensina, e segura sua mão. É nesse momento que a câmera foca no detalhe, no símbolo que completou sua jornada. Preso ao uniforme de Clara, perto do coração, está o relógio de bolso. Ele não está guardado em um cofre, ele está sendo usado, mas ele mudou. O vidro trincado foi restaurado, o metal polido brilha sobre o sol da tarde. Mas o mais importante não é a estética, é o propósito. O relógio que no início da nossa história marcava o tempo perdido de um homem rico e no meio marcava a impaciência dos filhos gananciosos, agora marca o tempo de qualidade. Clara o consulta não para ver quanto tempo falta para o turno acabar, mas para garantir que cada minuto seja preenchido com presença. O tic-tac do relógio se funde com a trilha sonora, que agora é uma melodia suave, esperançosa, quase uma oração em forma de notas musicais. E o que aconteceu com os ecos da ganância? O roteiro nos dá um vislumbre rápido, porém devastador do contraste. Vemos Roberto, Marcela e André em uma cena curta, sem diálogos. Eles estão em um restaurante de luxo, ambiente frio, moderno. Estão sentados juntos, mas estão sozinhos. Cada um olha para a tela do seu próprio celular. Não há conversa, não há toque. Eles têm suas heranças pessoais, seus cargos, seus status, mas a luz que vemos na mansão de Clara não existe ali. Eles estão presos no inverno eterno de suas próprias almas. A moeda de 1 centavo que receberam não foi apenas um valor monetário. Foi uma profecia que eles continuam a cumprir todos os dias. A de viverem vidas que valem muito para o banco, mas quase nada para o coração. A cena volta para Clara. Ela entra no escritório principal, onde a foto de Augusto agora ocupa a parede central. Na imagem, ele não está com a expressão severa de magnata. É uma foto tirada por Clara,
dias antes dele partir, onde ele sorria genuinamente ao ouvir uma piada. Ele parece em paz. Clara toca a moldura suavemente. O tempo não parou, meu amigo. Ela sussurra para a foto. Ele apenas recomeçou. Você já sentiu que a vida é um grande eco? Que aquilo que gritamos para o universo, seja ódio ou amor, inevitavelmente volta para nossos ouvidos? Augusto aprendeu isso no fim. Os filhos aprenderam da maneira mais dura. E Clara era o próprio som suave que acalma a tempestade.